E aí, cartoleiros e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram ou choraram? E na última rodada as pontuações foram muito boas, principalmente para quem escalou Gustavo Gomes do Palmeiras e Johan e Arthur do Red Bull Bragantino, que foram jogadores diferenciais na última rodada. Eu, infelizmente, não tinha nenhum deles. Acabei pontuando apenas 67,37. Por um momento, antes do fechamento do mercado, eu estava com o Arthur, mas acabei voltando atrás e fechei a rodada com uma pontuação mais baixa. Para quem colocou o Arthur e outros jogadores, com certeza mitou demais na última rodada. Coloque aqui nos comentários quantos pontos vocês fizeram e qual jogador se destacou no time de vocês. E a Tatiane com o time Las Fiona Foot foi a cartoleira que se destacou na última rodada da Liga do Olé Feminino, que é a minha liga institucional no site do Cartola, aberta para todo mundo participar, porém o foco são as cartoleiras. Parabéns pela pontuação, Tatiane arrasou demais. E a 13ª rodada tem confrontos bem interessantes para escalar aqui no Cartola. O principal destaque vai para o jogo do Corinthians em casa diante do Goiás, Fluminense também em casa contra o Avaí. Tem opções bem interessantes para escalar aqui no Cartola. E nesta rodada teremos dois clássicos: Coritiba e Atlético Paranaense, um clássico do Paraná, e também São Paulo e Palmeiras, um clássico paulista. E aí, para quem gosta de escalar no clássico, vamos escalar algum jogador dos clássicos? E antes de seguir para a escalação do meu time aqui no vídeo, já se inscreve no canal do Cartola para não perder nenhum conteúdo. Toda semana tem muito conteúdo, vídeos do Dandan, do Caio Ribeiro, os meus vídeos e também as nossas lives semanais. Se inscreve, curta esse vídeo, compartilhe e comente à vontade. E ative também o sininho de notificação. E agora sim, vamos conferir a prévia do meu time para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E uma goleira para a rodada é um goleiro que vai jogar em casa, que é o Marcelo Boeck, goleiro do Fortaleza. Fortaleza joga em casa, recebe o América Mineiro. Na última rodada o Boeck negativou muito, precisa de pouquíssimo para começar a valorizar. Vejo ele com um potencial de saldo de gols, mas também de defesas, porque o América é um time que finaliza bastante e não marca gol há 3 rodadas. Meu primeiro zagueiro para a rodada será o Raul Gustavo, zagueiro do Corinthians. O Corinthians joga em casa e recebe o Goiás. É um dos principais confrontos para a rodada, é o confronto do Corinthians em casa diante do Goiás. Raul Gustavo é um zagueiro muito bom para desarmes, muito forte também na jogada aérea. E o Corinthians é um time que costuma sofrer poucos gols. O meu outro zagueiro, Nino, do Fluminense. O Fluminense joga em casa contra o Avaí. Bem verdade que o Avaí tá marcando gol em quase todos os jogos nas últimas rodadas, mas o Nino, além de ser um zagueiro bom para o Cartola, bem regular, também é um zagueiro com potencial de desarmes diante do Avaí, porque o Avaí cede desarmes para os zagueiros, e também é um zagueiro bem forte na jogada aérea. E eu comentei que o jogo do Corinthians é um dos principais da rodada, já escalei o Raul Gustavo, porém farei uma dobradinha do Corinthians na minha defesa com o Rafael Ramos, com o lateral Rafael Ramos. É um lateral muito bom pro Cartola, com média básica, tem um potencial muito grande de desarmes nesse jogo diante do Goiás. Lembra do Mateuzinho, que além de desarmar bastante, teve uma assistência contra o Goiás? E o Rafael Ramos também é um lateral que apoia bastante no ataque. O meu outro lateral será o Bustos, lateral do Internacional. O Inter joga em casa contra o Botafogo. Nesse jogo, o Bustos também tem um potencial de desarmes, porque o Vitor Sá é um atacante que cede desarmes. Ele é um lateral também com média básica e que chega bem no ataque. E no meu meio de campo, como vocês já sabem, tem jogador fixo e o primeiro é o Arrascaeta do Flamengo. É um jogo fora contra o Atlético Mineiro, um jogo difícil, porém um jogo importante. E o Arrascaeta é um jogador que participa demais, é a referência no meio de campo do Flamengo, ele cria muito, teve uma finalização na trave no jogo passado, deu uma assistência para o Gabigol, pontuou muito no Cartola, é um jogador de média básica, muito participativo e é difícil deixar o Arrascaeta de fora do time, independente do confronto. O meu segundo meia, Scarpa do Palmeiras, é um clássico. Clássico sempre dá aquele receio, bem verdade que sim. Porém, o Scarpa bate escanteio, bate falta e além disso tem um pênalti na ausência do Veiga. Scarpa vive grande fase, a gente tá pontuando muito, tá jogando demais. E para finalizar o meu meio de campo, o William do Corinthians. No momento que eu gravo este vídeo, ele está como dúvida. Vamos aguardar maiores informações. Eu estou gravando o meu vídeo na sexta-feira de manhã.
O William tá com bastante média básica nos 2 últimos jogos, sendo bem participativo, desarmando, ele sofre falta. Enfim, é uma das referências no time do Corinthians também. O jogo do Corinthians é um dos principais da rodada e eu queria ter alguma peça ofensiva do Corinthians no meu time, portanto, optei pelo William. E vocês, me contem como ficou o meio de campo de vocês. E a parte principal, o ataque faz toda a diferença no time, onde esperamos as grandes mitadas realmente. E o meu primeiro atacante, Cano, do Fluminense. O Fluminense joga em casa contra o Avaí. O Avaí já sofreu 17 gols no Campeonato Brasileiro, é um dos times mais vazados, sofre bastante gols fora de casa, principalmente. O Cano, eu escalei ele há umas 2 rodadas, não foi bem contra o Atlético Goianiense, mas também foi um jogo em que o Fluminense ficou com um jogador a menos. Vou insistir e dar mais uma chance para o Cano aqui no meu time, tem muito potencial nesse jogo. Outra sugestão, Luiz Henrique, também atacante do Fluminense. Luiz Henrique tem muita média básica, sempre garante ali seus 5, 6 pontos. Fica como sugestão para vocês também. Meu segundo atacante, Hulk do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro joga em casa contra o Flamengo. Eu já escalei o Arrascaeta, agora irei com o Hulk para ter um equilíbrio nesse jogo, chances de gols dos dois times e quando tem gol do Flamengo ou do Atlético Mineiro, chances do Hulk e do Arrascaeta participarem. O Hulk é a referência do ataque do Atlético Mineiro. É um jogador que bate pênalti, muito interessante também escalar os jogadores pensando na questão do pênalti. O Atlético Mineiro é um time bastante ofensivo, certamente vai ser um jogo bem aberto para os dois lados. E o meu terceiro atacante, para finalizar o meu ataque, eu considero a minha apostinha da rodada, que é o Marcos Leonardo dos Santos. Gosto bastante dele para essa rodada, é um jogo em casa, diante do Red Bull Bragantino. Também vejo como um jogo bem aberto. Red Bull Bragantino é um time que ataca bastante, se expõe bastante. Santos ataca mais nos jogos em casa. Marcos Leonardo vem marcando gols. É uma ótima opção para essa rodada, inclusive para quem quer colocar de capitão. É um capitão um pouco mais ousado, porém com potencial para esta rodada. E o meu técnico, Vitor Pereira, técnico do Corinthians. O Corinthians joga em casa, é um dos principais confrontos da rodada, Corinthians e Goiás. Pensando na questão dos saldos de gols, mas também de uma boa pontuação, dependendo do desempenho do time. E aí, curtiram a escalação prévia do meu time? Comentem aqui. No banco de reservas eu vou utilizar a estratégia do anti-negativo. Na última rodada, inclusive, o Everton acabou pontuando -1. Ele estava no meu banco de reservas, ou seja, não contou a pontuação dele. Para quem não sabe como funciona essa estratégia, você coloca um goleiro titular que não deve jogar e no banco de reservas o seu goleiro para a rodada. Ou seja, Felipe Alves vai como meu goleiro titular e no banco de reservas o Boeck do Fortaleza. Na lateral, Fábio Santos do Corinthians, na zaga, o Vitão do Internacional, meio de campo com o Alan Patrick também do Internacional, gosto bastante dele. Na dúvida entre ele e o William, como o William está como dúvida, coloquei o Alan Patrick no banco de reservas. E no ataque, reserva, Luiz Henrique do Fluminense, que é outra sugestão que eu também gosto bastante para a rodada. Agora me contem como ficou o time de vocês e o banco de reservas também, e se vocês estão utilizando a estratégia do anti-negativo. Em relação ao meu capitão, eu confesso que eu fiquei um pouco em dúvida entre Cano do Fluminense e Marcos Leonardo dos Santos. Neste momento estou colocando a faixa de capitão no Cano, mas fica ressalva em relação ao Marcos Leonardo. Gosto bastante dele. É um capitão um pouco mais arriscado para a rodada, mais ousado, porém com potencial. E quem vocês colocaram de capitão? Me contem nos comentários também. Bom, galera, então é isso. Esse foi o meu time prévio para a 13ª rodada. Lembrando que até o fechamento do mercado do Cartola pode ter alguma atualização, alguma mudança. Informações acabam surgindo até o fechamento do mercado. Eu estou gravando o vídeo na sexta-feira pela manhã. Até sábado, muita coisa pode acontecer e pode mudar aqui na escalação do Olé Feminino. Portanto, me sigam nas redes sociais, os perfis do Cartola também, porque o meu time final será publicado um pouco antes do fechamento do mercado do Cartola, assim que saírem as primeiras escalações. Desejo uma ótima rodada, que seja tão boa igual a última, com grandes pontuações. Qualquer dúvida, sugestão, coloquem aqui nos comentários. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!